Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa nós vamos falar um pouquinho mais sobre um tempo verbal. Mas antes eu quero falar para você que muitas vezes a gente não percebe, mas quanto mais a gente souber sobre tempos verbais, o uso adequado dos tempos compostos e como colocar os adjetivos, advérbios e todos os outros elementos da língua portuguesa em uma forma correta, enriquece muito a nossa escrita, fazendo com que nos ajude a dar mais coerência e uma fluidez na nossa narrativa, que é o objetivo de todo o autor. Então, gente, eu super indico você estudar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Eu sei que muitas vezes o autor gosta de ter uma pegada um pouco mais coloquial, mas se você adicionar alguma sofisticação na sua narrativa, vai fazer com que a sua escrita se torne muito mais elegante. E a gente precisa disso. A gente precisa, claro, ter a nossa identidade, a nossa voz própria, a nossa voz única, mas a gente também tem que trazer ar de sofisticação, fazendo com que a nossa escrita seja elogiada e admirada por muitos, e com isso a gente construa o nosso tão sonhado legado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pretérito imperfeito e como ele pode ser benéfico para a nossa escrita criativa. O que é bem interessante, gente, é que o pretérito imperfeito ele é usado para continuidade ou alguma ação habitual do passado, fazendo com que você consiga descrever melhor situações que aconteceram com você no passado ou cenários, construção e desenvolvimento de personagens e muito mais, trazendo uma atmosfera muito mais harmônica muitas vezes para a sua narrativa, fazendo com que ela fique mais leve muitas vezes também na forma da leitura, porque isso é uma coisa que a gente, por criar histórias, por desenvolver histórias e por trazer muitas vezes personagens inesquecíveis na vida de um leitor, a gente tem que prestar muita atenção em detalhes específicos. E a escrita criativa nos ajuda nessa parte. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho mais como funciona isso e eu vou trazer alguns exemplos também para ajudar vocês a entender um pouco mais. Eu sei que diariamente a gente fala, escreve, lê, escuta todos os verbos que a língua portuguesa nos oferece. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais com exemplos como funciona o pretérito imperfeito. Então vamos lá. Como por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre ação habitual, que são ações ou situações que acontecem com grande frequência no passado, e com isso a gente pode usar um exemplo assim: todos os dias ele caminhava pelo parque. Já em ações contínuas, significa que são ações que continuam em movimento no passado. E a gente pode dar um exemplo desse jeito. Enquanto eu estudava, minha irmã brincava. Isso faz com que a gente tenha duas ações contínuas em andamento enquanto uma pessoa estuda, a outra brinca, fazendo com que as duas situações estejam ligadas, porque as duas estão em constância. Outra coisa bem interessante é que quando a gente usa o pretérito imperfeito, a gente consegue descrever cenários no passado, como por exemplo, o sol brilhava e os pássaros cantavam. Aqui a gente também conseguiu descrever então como estava o cenário e a situação daquele momento. Outra coisa interessante, a gente consegue também usar o pretérito imperfeito em situações inacabadas. Isso faz com que a gente não consiga entender aonde exatamente acabou a ação, mas a gente pode usar uma frase de exemplo assim, ó: ele lia um livro quando o telefone tocou. Então significa que ele estava lendo um livro quando teve a ação do telefone tocar. Isso faz com que não se saiba exatamente o período e o tempo que isso aconteceu. Já existe uma outra forma que também pode ser usado o pretérito imperfeito, como por exemplo as ações paralelas, aonde são duas ações que são simultâneas, fazendo com que tenha
duas ações ao mesmo tempo no mesmo local. Ela cozinhava enquanto ele assistia TV. Isso podemos colocar que eles estão no mesmo ambiente, provavelmente, aonde ela está cozinhando e ele assistindo televisão. Então são duas situações que estão acontecendo simultaneamente no mesmo local. Então, gente, quando a gente traz o pretérito imperfeito para a nossa narrativa e a gente começa a entender melhor de como usar ele, a gente consegue trazer mais continuidade, suspense, desenvolvimento melhor dos personagens e também de cenários, porque isso nos ajuda a descrever melhor, de uma forma mais detalhada, tudo o que aconteceu em um passado, pode ser tanto habitual quanto de continuidade, ou uma situação paralela, ou até em uma ação inacabada, fazendo com que você consiga juntar tudo isso e trazer uma narrativa mais limpa, mais coerente e com um resultado legal no final. O que você quer realmente como escritor é impressionar o seu legado, os seus leitores. Então, com isso, quanto mais você estudar, quanto mais você entender sobre como usar certas regrinhas da língua portuguesa, vai ajudar você mais nesse desenvolvimento. Então, eu super recomendo a você a entender um pouquinho melhor como funciona cada uma dessas regras. Uma outra coisa muito interessante também, que é muito usado na língua portuguesa com o pretérito imperfeito, é descrever a rotina, porque quando se tem uma continuidade, a rotina diária se usa muito, como os exemplos que eu dei no início. Então, gente, é isso. O pretérito imperfeito pode nos ajudar muito a enriquecer e a detalhar ainda mais a nossa escrita para podermos encantar os nossos leitores. Lembrando, gente, que eu estou preparando um e-book completo de escrita criativa, onde eu vou trazer muitas informações exclusivas para você. Com isso, vai ajudar você ainda mais na sua escrita. Lembrando que eu vou trazer detalhes exclusivos sobre todos os tempos verbais, adjetivos, advérbios, pronomes demonstrativos e muito mais, com exemplos e como você pode usar cada um deles para ajudar ainda mais na sua escrita. Lembrando também que vai ter exercícios e também algumas dicas especiais de como escrever gêneros literários específicos, porque eu já falei aqui no canal, existe romance que se escreve de uma forma, suspense de outra, infantil é completamente diferente, então eu quero ajudar você nesse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura para você. Eu te vejo na próxima quarta-feira com mais um Escrita Criativa. Tchau, tchau!